Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. A força da informação. Foi mostrado pela imprensa um pronunciamento de Rui Falcão, presidente do PT, ao lado do Lula, ameaçando as pessoas que se dispõem a protestar contra o governo nas ruas, inclusive com as Forças Armadas do nosso país e de países vizinhos. Na cabeça deles, toda e qualquer manifestação contrária ao governo é golpe. O que justifica isso? Se quando manifestaram para depor o Collor, ninguém considerou golpe e nem ameaçou as manifestações populares. Bom, este é o comentário de hoje de Alamar Regis. Algumas coisas estão acontecendo no Brasil que não sabemos se devemos considerar engraçadas ou ridículas. Creio que os ouvintes têm acompanhado os noticiários e tomado conhecimento das falas do Lula e do Rui Falcão, que é o presidente do PT. Em suas falas, eles têm se comportado como se fossem donos do Brasil. Isto mesmo, donos do Brasil, como se o país fosse propriedade deles, como se fosse uma fazenda, cujo terreno tivesse uma escritura em nome deles. É impressionante e é por isto que eu disse que não sei se considero engraçado ou ridículo. Vamos analisar algumas coisinhas aqui. No tempo que houve toda aquela manifestação da população para o impeachment do presidente Collor, com os chamados caras pintadas nas ruas, a imprensa baixando o cacete nele, a revista Veja mostrando reportagens toda semana, a Globo baixando o sarrafo e o próprio PT liderando toda a pressão para que ele caísse, inclusive com a CUT, a CGC e toda a força sindical fazendo gigantescas passeatas pelas ruas, ninguém chamou aquilo de golpe contra o Collor, que também foi um governo colocado no Palácio do Planalto pela maioria do povo brasileiro que votou. Não houve por parte do Collor e nem do presidente do seu partido nenhuma ameaça e intimidação ao povo que estava disposto a fazer passeatas. Agora o Lula e o Rui Falcão estão aí ameaçando agredir as pessoas que saírem para as ruas para se manifestarem contra o governo do PT no dia 15 de março e contra o elevado nível de corrupção e roubos que está havendo no Brasil. Inclusive o escândalo da Petrobras, que foi a maior roubalheira de toda a história do Brasil. O Rui Falcão chegou ao ridículo de ameaçar o povo brasileiro com a conversa de que, se tentarem se manifestar por o impeachment da presidente Dilma, outros países da América do Sul colocarão as suas forças armadas para garantir a permanência do PT no poder. Certamente o Falcão e o Lula já devem ter feito algum acordo com o maluco do Maduro para que as forças armadas da Venezuela intervenham por aqui. Da mesma forma, contam com o índio Evo Morales para acionar as forças da Bolívia, grandes coisas. E também as forças da Argentina e do pequenino Equador. Vocês já viram um discurso mais ridículo e imbecil do que este? Será que esses indivíduos enchem a cara de cachaça antes de virem à imprensa para falarem tamanha bobagem? Por outro lado, será que dá para entender porque nos últimos anos houve tanto sucateamento das Forças Armadas brasileiras? Será que dá agora para entender porque houve aquela ameaça do PT de desarmar a população brasileira com aquele referendo de 2005, quando na votação o povo deu um sonoro não para suas pretensões? Gente, é um absurdo essa arrogância do PP. No tempo em que ele era oposição, as greves poderiam acontecer à vontade. A CUT, a CGT e todas as centrais poderiam sair às ruas à vontade. E não se via governo nenhum ameaçando os manifestantes. Assim como não se via contratação de vândalos para sair pelo país quebrando tudo, para amedrontar e intimidar o povo, como acontece agora. Ninguém acusava de golpe os comentários e as manifestações pela deposição do presidente Collor, que foi também governo legítimo, escolhido pelo povo. O Collor saiu em tranquilidade, sem acionar forças armadas para cima do povo, sem contratar vândalos para sair explodindo e quebrando tudo nas ruas, e muito menos sem a ridícula ideia de acionar forças armadas de países vizinhos para garantir a sua permanência no governo. Por que agora com o PT a coisa tem que ser diferente? O Lula fica aí com essa conversa de manifestações para defender a Petrobras. Defendê-la contra quem, Lula?
Afinal de contas, quem foi que acabou com a nossa maior empresa? Foi o povo ou os escolhidos pelo seu próprio governo, tendo seu próprio partido se beneficiado dos bilhões roubados? Até quando, Lula, você e o Rui Falcão vão ficar achando que no Brasil só tem idiota?